E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos bem. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Jeremias, capítulo 27. Submissão à Babilônia é prudente. No princípio, no reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias nestes termos. Assim me disse Yahvé: faz para ti um jugo com cordas e pedaços de madeira e coloca-o sobre o pescoço. Depois envia outros com mensagens ao rei de Edom, de Moabe, dos Amonitas, de Tiro e de Sidom, por meio dos mensageiros que vêm a Jerusalém, encontrar-se com Zedequias, rei de Judá. Tu lhes ordenarás que transmitam aos seus senhores essa notícia. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e todos os animais que nela estão por intermédio do meu magnífico poder e através do meu braço estendido, e dou-a a quem eu entender que a devo dar. Sendo assim, agora, pois, eu mesmo entrego todas estas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Dou-lhe até mesmo os animais selvagens para que o sirvam. Eis que todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, contudo, alguma nação ou reino recusar-se a total submissão a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem dispuser o pescoço ao seu jugo em sinal de plena sujeição, eu castigarei aquela nação com a guerra devastadora, a fome e as pestes. Assevera o Senhor. E por meio deste rei eu a destruirei completamente. Portanto, não deis ouvidos aos vossos profetas, adivinhadores, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros de todas as espécies, que venham aconselhar-vos dizendo: não vos sujeitais ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizaram uma advertência falsa, para vos lançar para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e sejais desse modo totalmente destruídos. Mas a nação que puser o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e se sujeitar a ele, eu a deixarei na sua terra para cultivá-la e ali habitar em paz, afirma Yahvé. Entregarei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, recomendando-lhe: colocai o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e sujeitai-vos a ele e ao seu povo, para que vivais, para que tu e a teu povo morrereis, porque tu e o teu povo morrereis pela espada, pela fome e pela peste, como Yahvé preveniu em relação à nação que não se submeter plenamente ao rei da Babilônia. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos influenciam, afirmando: não vos sujeitareis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras. Porquanto eu não os enviei, né? Me perdi. Me achei. Porque eu não vos enviei, alerta Yahvé. Eles pregam falsidade em meu nome, para que eu vos expulse e destrua vós e os profetas que vos persuadem. Então falei aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos pregam, dizendo: os utensílios do templo de Yahvé logo retornarão da Babilônia. Eles vos pregam mentiras. Não lhes deis ouvidos. Submetai-vos assim ao rei da Babilônia e vivei, porque essa cidade se tornaria em ruínas. Se, porém, eles são profetas
e com eles está a palavra do Senhor. Intercedam agora mesmo ao Eterno Todo-Poderoso, para que os utensílios que ficaram na casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim assevera Yahvé dos exércitos, acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, né? Os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Jeconias, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim afirma o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, sobre os utensílios que restam na casa de Yahvé, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu decidi buscá-los, declara Yahvé. Então os trarei de volta e os reestabelecerei nestas terras. Então, Deus levanta aí Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, para poder castigar o povo de Israel, porque eles haviam desobedecido há alguns anos atrás as ordens de Deus. Então Deus usa o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para poder castigá-los. E a ordem de Deus é que o povo se entregue para não morrerem pela fome, pela peste, pela espada. E depois de um período de 70 anos, Deus iria trazê-los de volta para suas terras. E aqueles mais pobres, né, os mais necessitados, iriam ficar ali, morando em Jerusalém, Judá, nas suas terras, cultivando a sua própria terra, sendo prisioneiros do rei da Babilônia, né, Nabucodonosor. E os nobres, os príncipes, os sacerdotes, aquele povo todo ali mais importante ali, que fazia parte do rei, iria ser cativo, prisioneiro, né, do rei da Babilônia, por intermédio do próprio Deus. Ok? Vamos lá. O falso profeta Anania ben Azur. Jeremias capítulo 28. No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Anania ben Azur, né, profeta natural de Gibeão, falou-me nas dependências da casa de Yahvé, diante dos sacerdotes e de todo o povo. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. De igual modo, Jeconias, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram levados cativos para a Babilônia, trarei de volta a este exato lugar, diz o Senhor, pois acabarei com o poder do rei da Babilônia. Contudo, o profeta Jeremias respondeu o profeta Ananias, não na presença dos sacerdotes, e diante de todo o povo que estava no templo de Yahvé. Disse, pois, o profeta Jeremias, assim seja, que assim faça o Senhor, que Yahvé cumpra as palavras que profetizaste e traga de volta para este lugar os utensílios do templo do Senhor, assim como todos os exilados da Babilônia. Entretanto, ouve agora esta palavra que falo a ti e a todo o povo que nos observa. Os profetas que vieram antes de mim, de ti, desde a antiguidade, pregaram contra muitas nações e contra grandes reinos, acerca de guerra, desgraça, fome e peste. Mas o profeta que pregar a paz será reconhecido como verdadeiramente mandado por Yahvé, quando se cumprir a sua palavra. Então o profeta Ananias tomou o jugo que estava no meu pescoço, e o quebrou em pedaços. E Ananias ainda esbravejou diante de todo o povo.
Assim diz Yahvé, pois desta maneira que quebrarei o poder e o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. A morte de Ananias. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu-se a sua palavra a Jeremias nestes termos: Vai e fala a Ananias. Assim diz Yahvé: Quebraste tu um jugo de madeira, mas em vez dele eu prepararei um jugo de ferro. Porquanto assim afirma o Eterno, Todo-Poderoso, o Deus de Israel: Eis que coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para que se sujeitem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles se submeterão a ele, e entreguei-lhe até os animais selvagens dessas terras. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escuta, Ananias, Yahvé não te enviou, mas assim mesmo tu persuadiste toda esta nação a acreditar em uma pregação mentirosa. Por isso, assim afirma o Senhor: Eis que vou exterminá-lo da face da terra, ainda neste ano morrerás, porquanto pregou rebelião contra Yahvé. E de fato, o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. A mensagem do profeta dos exilados. Jeremias capítulo 29. Este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha-mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta dizia: Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai, pois, casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei de seus frutos. Casai-vos e gerai muitos filhos e filhas. Escolhei esposos para vossos filhos e dai vossas filhas em casamentos, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Porquanto assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: Não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, que eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz Yahvé: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor de trazê-los de volta para este exato lugar, porquanto somente eu conheço os planos que derramei a vosso respeito, declara Yahvé: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocarei e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurador
restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersar, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Mas podeis alegar, mas foi Yahvé que nos levou profetas na Babilônia. Contudo, assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e em relação a todo o povo que permanece nesta cidade, vossos irmãos e compatriotas que não foram convosco para o exílio, assim diz o Eterno Todo-Poderoso: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, absolutamente desagradáveis ao paladar. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objetos de terror para todos os reinos da terra, maldição, zombaria e exemplo de afronta entre todas as nações, para onde eu os desterrei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, adverte o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus vossos servos, profetas, mas vós também não quiseste dar atenção, diz Yahvé. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor, vós todos os despatriados que mandei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maaseias, que vos profetizaram mentiras em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles os exterminará diante de todos vós. E por causa deles será pronunciada uma maldição sobre todos os deportados de Judá que estão na Babilônia, e se tornarão um dito popular, que o Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porquanto cometeram tal insensato em Israel, adulterando com mulheres de seus amigos, e em meu nome falam mentiras, que eu jamais mandei que falassem. Entretanto, eu sei de tudo que sou testemunha disso, afirma Yahvé. Mensagens a Semaías. Então falarás a Semaías, cidadão de Neelã. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: enviaste carta em meu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, e comunicaste a Sofonias. O Senhor te designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado de zelar pela casa de Yahvé, para que lançasses na prisão e prendesses como a corrente no pescoço qualquer louco que se atrevesse a profetizar. Então, por que não repreendeste Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vós? Pois ele até mesmo nos enviou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, informando que eis que o tempo de expatriação será longo. Edificai, pois, casas e habitai nelas. Plantai pomares e alimentai-vos dos seus frutos. O sacerdote Sofonia leu a missiva para o profeta Jeremias. Então Yahvé dirigiu a palavra a Jeremias, ordenando: envia esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor em relação a Semaías, o Neelamita. Ainda que eu mesmo não o tenha enviado, Semaías vos profetizou e fez com que acreditassem em mentiras. Por esse motivo, eis que determina o Senhor: castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Ele não terá nenhum parente que viva entre este povo, tampouco chegará a contemplar o bem que realizei em benefício de meu povo, assevera Yahvé, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz.